A última terça-feira marcou a aposentadoria de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal depois de 17 anos na corte. Um juiz de linha garantista e protagonista de casos importantes, como o Mensalão e o impeachment de Dilma Rousseff. Apesar de seu perfil conciliador, Lewandowski ficou marcado por alguns embates acalorados com os demais ministros. Suas críticas aos métodos da Operação Lava Jato lhe renderam desafetos no meio político e também em parte do judiciário. Nos bastidores, é quase certa a indicação do ex-advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin, para a cadeira do ministro agora aposentado. E o sucessor deve herdar ações importantes, incluindo denúncias contra o ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro. Espero que seja substituído por alguém que respeite a Constituição, sem qualquer receio, com muita coragem, e também alguém que defenda com vigor os direitos fundamentais que estão, arrolados na nossa Carta Magna. O STF, depois da aposentadoria de Ricardo Lewandowski, é o tema do Ao Ponto dessa quinta-feira. Hoje, a gente conversa com a repórter Mariana Muniz, setorista do Supremo na sucursal do Globo de Brasília. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O episódio de 13 de abril de 2023 começa agora. Vem com a gente. Mariana Muniz, bem-vindo ao Ponto mais uma vez. Essa indicação do nome que vai substituir o ministro Ricardo Lewandowski no Supremo deve ser selada nessa viagem do presidente Lula à China? Quais são os integrantes da comitiva que devem ser ouvidos, hein? Pois é, existe uma expectativa em torno disso, claro que a gente sempre trabalha em torno de apuração, que a gente ouve das fontes, mas tudo sempre pode mudar. Agora existe uma expectativa mesmo de que o presidente Lula, por estar acompanhado de muitos integrantes do Senado, sobretudo do presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, que tem essa conversa e avalia ali se o momento é o momento adequado para fazer essa indicação, se o nome de Zanin, né, acho que vai servir muito para medir a temperatura mesmo desse nome, que é o nome favorito, né, para ocupar a vaga do ministro Ricardo Lewandowski. Então, existe um contexto, de acordo com essas fontes que eu ouvi, gente do governo, mas também gente ligada ao Senado, de que existe ali um momento importante para que essa discussão possa acontecer. Tanto o Pacheco quanto o Lula e os outros senadores que integram a comitiva, que existem ali senadores que fazem parte da CCJ, mas que são senadores que integram a bancada da base aliada do governo, mas que haja esse momento de sentir a temperatura, de conversar a respeito dessa indicação, de saber se é um momento interessante, se o indicado do presidente vai ter dificuldade para ter o nome aprovado na CCJ, tudo isso que precisa, sim, ser conversado com o Congresso, né? Apesar de ser uma decisão do presidente da República, única e exclusivamente, né? Cabe a ele decidir quem vai ser o nome para ocupar uma vaga no Supremo, mas o Senado tem um papel importantíssimo, já que faz a sabatina e precisa aprovar essa indicação. Então existe aí quando a gente fala de selada, a expectativa é que seja essa, né, que esse assunto possa sim ser tratado durante essa viagem na China. E você mencionou, Mariana, o nome do Cristiano Zanin, advogado. O pessoal com quem você conversou nos bastidores já considera que é um nome consolidado ou ainda tem gente correndo por fora? Olha, Felipe, a expectativa realmente é que, nesse momento, o nome de Zanin seja o nome indicado. O presidente manifestou essa preferência, né, pelo nome dele em algumas oportunidades publicamente, né, falou nesse nome. Agora, o martelo batido, ele sempre é uma coisa que ele só acontece no dia que é publicada a numeração no Diário Oficial. A gente sabe de episódios de gente que foi dormir ministro do Supremo e acordou sem ter o nome publicado no BO. Então, é sempre uma questão delicada. A preferência do presidente é por Zanin, mas existe gente correndo por fora, ainda tem ali uma briga, acho que está no páreo ainda, claro, o nome do Manuel Carlos, né, de Almeida Neto, que é o nome de preferência do ministro Lewandowski, né, foi assessor dele,
que foi secretário-geral do Supremo, né, uma pessoa que tem uma experiência, uma vivência de Supremo também, o nome dele não está descartado. Ele ainda é uma pessoa que aparece como, como uma possibilidade. Portanto, é difícil dizer que todos os outros estão descartados. Agora, quando a gente conversa com quem entende do riscado, né, com quem já participou de outras escolhas, quem acompanha esse processo, diz que quando o presidente bota uma coisa na cabeça, né, e decide por um nome, sobretudo um nome que é da extrema confiança dele, é muito difícil que isso mude, a não ser que venha aí algum empecilho e que ele seja aconselhado a não indicar esse nome e escolher outro, porque o momento político não é favorável, né? Agora, é interessante recordar, apenas que é a título de memória, mas é porque a memória ajuda a gente a entender como as coisas funcionam. Mesmo a ex-presidente Dilma Rousseff, no momento em que ela estava com a popularidade já muito baixa, e também com uma perda de apoio político no Congresso e no Senado muito grande, ela conseguiu ter o nome, por exemplo, do ministro Edson Fachin aprovado na CCJ. 52, não 27... Está, portanto, aprovado a indicação da senhora Presidente da República, do senhor Luiz Edson Fachin, para compor o Supremo Tribunal Federal. É muito difícil que um nome escolhido pelo Presidente da República não seja aprovado. Até porque os senadores não querem entrar em conflito com o ministro do Supremo, né, um possível ministro do Supremo. Existe essa tradição, claro que politicamente existe um cálculo que precisa ser feito, mas mesmo, eu trouxe esse caso do ministro Fachin, da presidente Dilma, para dizer que mesmo um presidente que já estava fraco politicamente, conseguiu ter o seu nome aprovado no Senado. Então, eu acredito que, apesar do martelo não estar batido, que se a preferência do presidente for pelo Cristiano Zanin, será o Cristiano Zanin, neste momento. Mariana, o Lewandowski ficou 17 anos no Supremo. O que a gente pode dizer que foi a marca do ministro nesse período? Carol, eu acho que eu vou usar as próprias palavras do ministro, né, que em entrevista ao Globo disse que gostaria de deixar como legado um trabalho dele em favor do garantismo penal, né, em favor da defesa dos direitos das pessoas que estão sendo julgadas, para que esses direitos sejam respeitados, né, uma preservação sempre do contraditório e de quem está sendo julgado ter direito a poder se defender, né, e a ter esses direitos respeitados. Então, eu diria que no Supremo, o ministro, ele trouxe muito essa questão. Sempre ele equilibrou os votos dele, os posicionamentos dele em torno dessa predileção pelo garantismo, né, que é justamente essa preservação dos direitos de quem está sendo acusado, né, de entender que às vezes aquela parte que está mais fragilizada ali, ela precisa ser fortalecida. Então, numa composição do tribunal em que existem ministros de todas as correntes de pensamento e de várias correntes do direito também, ele foi uma pessoa, um ministro que trouxe para essa composição dos 11, né, ele trouxe sempre esse olhar, né, em favor do garantismo mesmo, na preservação dos direitos, né, de quem estava ali sendo julgado. E isso eu estou falando usando as palavras dele, mas também observando sempre as decisões, né, que ele deu, que ele proferiu, a própria avaliação dos colegas dele no tribunal, né, de que sim, é isso, ele foi um ministro que sempre olhou muito por essas questões. Então, acho que certamente a marca dele foi essa. Claro, além de um ministro que sempre preservou pela colegialidade, teve uma boa convivência, apesar de embates, mas sempre teve uma boa convivência com os colegas, um ministro muito querido pelos funcionários. Aí acho que também entra esse lado de ser uma pessoa bastante cordial e de ter conquistado mesmo as pessoas que trabalham no Supremo. Mariana, puxando um pouco, né, essa sua
dessa sua menção dos embates. Conta pra gente, você mencionou alguns deles na sua matéria da terça-feira, conta pra gente algum desses embates dentro do plenário que marcaram esses 17 anos do Lewandowski na corte. Ele teve alguns momentos ali que ele também classificou como momentos difíceis, né? Talvez o momento mais difícil, também usando as palavras dele, foi ali o julgamento do mensalão, que ele era o revisor do julgamento, né? Da ação penal do mensalão. E teve uma discussão acalorada clássica, né, que entrou aí pro histórico da corte com o relator da ação penal do mensalão, que era hoje ministro aposentado Joaquim Barbosa, em que o ministro Joaquim Barbosa, diante de um pedido de mais prazo, né, do ministro Lewandowski, disse que o ministro estava fazendo chincana, ou seja, né, como se estivesse querendo manipular. E essa foi uma discussão muito acalorada que aconteceu no plenário. Estamos com pressa do quê? Nós queremos fazer justiça. Para fazer nosso trabalho. Como? Nós fazer nosso trabalho e não chicana, ministro. Vossa Excelência está dizendo que eu estou fazendo chicana? Eu peço que Vossa Excelência se retrate imediatamente. Não vou me retratar, ministro, ora. Como Vossa Excelência tem obrigação, como presidente da casa, está acusando um ministro, um par de Vossa Excelência fazer chicana? Ministro, Vossa Excelência votou num sentido, uma votação unânime. Eu estou trazendo um argumento que está apoiado em fatos, em doutrina e jurisprudência. Não estou brincando, presidente. Bom, também alguns momentos de discórdia, né, entre o ministro Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes na época do impeachment da presidente Dilma, né, quando o ministro Lewandowski, ali presidindo o Senado, presidindo a comissão do impeachment, a condução, né, desse processo, conseguiu fatiar o processo para que a presidente não ficasse inelegível. Depois aquilo, o ministro Gilmar acabou criticando bastante, publicamente mesmo, essa medida, e isso levou posteriormente no plenário do Supremo a uma discussão entre os dois, em que o ministro Lewandowski conclui assim com Vossa Excelência, por favor, me esqueça. Isso virou meme depois, virou figurinha. Eu, graças a Deus, não sigo o exemplo de Vossa Excelência em matéria de heterodoxia, viu? Graças a Deus. Vossa Excelência, e faço disso um ponto de honra. Faço disso um ponto de honra. Está com vista ao ministro. Ao ministro. Basta ver o que Vossa Excelência fez no Senado. Do Senado, basta ver o que Vossa Excelência faz diariamente nos jornais. É uma atitude absolutamente, a meu ver, incompatível com... absurdos que Vossa Excelência faz. Não, absurdos não. Vossa Excelência retire o que disse, porque não existe. Vossa Excelência está faltando com decoro, não é de hoje. E eu repilo qualquer... Vossa Excelência, por favor, me esqueça. Não retiro. Isso. Bom, então, Vossa Excelência se mantenha como está. Eu afirmo que Vossa Excelência está faltando com decoro que essa corte merece. Foi uma coisa que ficou bastante acalorada depois. Fizeram as pazes. Muito recentemente, os ministros, inclusive, se uniram bastante em torno da preservação da democracia, contra os rompantes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Houve uma união muito grande entre os ministros que integravam juntos a segunda turma do Supremo e que juntos ali na segunda turma também trabalharam, né, atuaram de maneira a conseguir, por exemplo, unindo seus votos, né, e seus posicionamentos, uma estratégia muito grande para derrubar, por exemplo, as condenações impostas pelo então juiz Sérgio Moro, né, na Lava Jato. Então, mas esses episódios ficaram bastante marcados aí na história do Supremo. Mariana, que ações importantes o sucessor do Lewandowski vai herdar? O ministro era responsável por alguns casos bastante relevantes, por exemplo, aquele da nomeação de políticos para o comando de estatais, o questionamento das multas provenientes dos acordos de leniência da Lava Jato e até denúncias contra o ex-juiz, hoje senador Sérgio Moro, né? É isso, Carol, acho que você deu a letra de quais são os principais processos que vão acabar caindo no colo de quem ocupar a vaga do ministro Lewandowski, né? A questão da lei das estatais é super importante e, de fato, a relatoria
vai acabar passando, né, apesar do ministro já ter proferido o voto dele, e isso fazer com que o próximo ministro ele não vota mais nesse caso, né? Existe uma regra aqui no Supremo que se o relator votou, o caso já está, o voto do relator já foi dado. Mas de qualquer maneira, é importante lembrar que mesmo que o voto do relator já tenha sido proferido, depois todos os outros despachos e as outras questões relativas àquele processo vão acabar caindo sim com o novo relator. No caso da lei das estatais tem um outro julgamento importante que é o das sobras eleitorais, que a gente chama, né, que é um julgamento que preocupa bastante o Congresso. O ministro Lewandowski também era o relator, já votou, mas esse caso foi suspenso no plenário virtual, estava sendo julgado no plenário virtual, e foi suspenso só depois, só teve o voto dele. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista logo em seguida. Então, esse caso também, que diz respeito à composição de vagas pelo coeficiente eleitoral, um cálculo que é até bastante complicado, mas que isso importa bastante para os partidos políticos e que pode, havendo um posicionamento do Supremo, a composição atual do Congresso pode mudar e 7 deputados podem perder seus mandatos. Então, esse caso também vai cair com o sucessor do Lewandowski. Uma outra ação importante, e que acabou de chegar aqui no Supremo, isso tem 2 semanas, e que caiu com o ministro Lewandowski, justamente porque ele estava prevento, ou seja, ele já era o relator de outras ações sobre o mesmo assunto, diz respeito àquelas acusações feitas pelo Tacla Duran, né, advogado, contra o ex-juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro usou as redes sociais hoje para se manifestar a respeito dessa decisão, disse que ela contraria o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, porque ele entende que os atos foram cometidos quando ele não tinha prerrogativa de foro por função, e disse que irá recorrer, portanto, desta decisão. Tacla Duran, a pedido da Justiça, vai ter a concessão de segurança da Polícia Federal. Ele, quando deu esse depoimento, pediu para entrar no programa de testemunhas e a Polícia Federal vai conceder uma segurança especial. Agora, vale lembrar, Tacla Duran tem dupla cidadania, ele atualmente não está no Brasil, está na Espanha, portanto, essa concessão de uma segurança pela Polícia Federal só irá ocorrer se ele decidir voltar para o Brasil. Isso também caiu com o ministro Lewandowski, que despachou muito recentemente, mantendo essa ação aqui no Supremo, depois no parecer da Procuradoria-Geral da República, e, muito provavelmente, seu sucessor terá que saber com isso. Talvez, em sendo Cristiano Zanin, ele precise se declarar impedido, não possa analisar esse caso, justamente porque ele foi advogado do presidente Lula nesses processos envolvendo a Lava Jato. E aí a gente vai ter, essa já é uma outra questão, a gente está falando aqui em termos de especulação, porque não sabemos se será ele de fato. Mas, sendo ele, todos os processos que envolvem a Operação Lava Jato, talvez ele precise se declarar impedido. E o ministro Lewandowski era relator de várias ações sobre essa questão. Então, essa é uma outra particularidade que talvez precise ser enfrentada pelo sucessor do ministro. Questão aberta, mas a gente já vai ter uma questão prática agora. O STF está com o ministro a menos. E como ficaram as decisões em caso de empate? Já tem uma definição de como atuar nesse caso, em um eventual cenário de empate? Pois é, Felipe, essa é uma questão bastante sensível na corte. Os ministros, em geral, é um problema, existe um problema, vamos dizer assim, administrativo, é uma questão que sempre acontece quando existe uma vacância na composição do plenário. Por quê? O Supremo é formado por 11 ministros e esse número ímpar não é à toa, justamente para que, em caso de empate, exista a possibilidade de haver o desempate, né? Por isso, esse número ímpar. Quando você tem apenas 10 ministros formando o tribunal, a possibilidade de empate aumenta. E, para algumas ações, o empate ele já é definido de uma maneira automática, que é no caso, por exemplo, dos habeas corpus. O que acontece? Pelo regimento do Supremo, em caso de empate em habeas corpus, o resultado será sempre o mais favorável ao réu.
Mas essa é uma regra que existe apenas para habeas corpus. Hoje, existe uma discussão a respeito da possibilidade dessa interpretação ser feita para outros tipos de ação penal e reclamação. O Supremo, inclusive, ia analisar um processo que discutia justamente o empate nas turmas de julgamento, mas esse processo estava marcado, inclusive, para acontecer o julgamento ia acontecer nessa quarta-feira, e a pauta acabou tendo uma inversão e esse tema ainda não foi chamado. Mas o Congresso Nacional, acho que se antecipando também a essa mudança, né, que estava para acontecer com a saída do ministro Lewandowski, o Congresso acabou aprovando um projeto de lei, que agora está no Senado, que trata justamente disso, dessas hipóteses em que, havendo empate, o resultado proclamado seja sempre favorável ao réu. Hoje, o que a gente tem é que em habeas corpus isso acontece. Quando o empate acontece em outros processos, o julgamento é paralisado. O julgamento é paralisado até que a composição seja novamente, fique novamente completa. Hoje o que a gente tem é isso no Supremo. Havendo a aprovação eventual deste projeto de lei pelo Senado, talvez isso mude, ou talvez o próprio Supremo decida, né, defina algo diferente, mas no momento é isso que a gente tem. Então é um problema, o empate ele é realmente uma situação que não é desejada, né, entre os ministros, porque gera essa pausa no julgamento, enfim, uma certa insegurança. Então não é uma coisa que eles gostam muito. Mariana, o presidente Lula vai poder indicar um segundo nome esse ano, né, para a vaga da ministra Rosa Weber. Já tem bolsa de apostas aí para essa segunda vaga? O Lula deve finalmente atender aos pleitos de parte dos seus apoiadores para que indique uma pessoa negra, de preferência uma mulher negra? Olha, Carol, essa bolsa de apostas, ela tá bem diversa, eu diria, porque de um lado a gente tem realmente um movimento e de juristas, de pessoas que compõem ali o círculo mais próximo do presidente, a própria primeira-dama, a Janja, que faz aí um pleito grande para que tenha uma mulher que seja indicada, não necessariamente uma mulher negra, mas que seja uma mulher, e todo o movimento que existiu, né, nos últimos, acho que a gente no último mês viu realmente crescer esse pleito para que seja uma mulher negra. Também, por outro lado, tem gente que diz que isso não está fechado para o presidente. E ele mesmo, naquele café da manhã que ele tomou com os jornalistas, falou que ele não se sente obrigado a cumprir nenhum critério que seja um critério, digamos assim, de gênero ou de raça. Ele deixou isso bastante claro naquela conversa que teve com os jornalistas, se não me engano, há uma semana, na última quinta-feira. Agora, portanto, quando se fala que ele não se sente obrigado a isso, outros nomes acabam vindo. Outros nomes que não são nenhuma mulher negra, nenhuma mulher, não é? Então, assim, dizem, por exemplo, existe a teoria de que talvez a próxima vaga seja do Manuel Carlos, que é o favorito do ministro Lewandowski. Existe quem faça essa aposta, né? É possível dizer que será isso que vai acontecer? Não. Acho que até outubro, aí também uma outra circunstância do tempo, né? De lá para cá, digo, até outubro, né? Estamos agora em abril, até outubro muita coisa pode acontecer. Inclusive, o presidente pode se sensibilizar mais para essa questão de que é preciso que tenha uma mulher, que a presidente Rosa Weber seja substituída também por uma juíza. Bom, então, a bolsa de apostas ela está muito diversa, ela está indo de um lado para o outro. Tem gente que tem certeza que não tem como o presidente não indicar uma mulher. E já tem gente que acha que essas declarações dele nos últimos tempos indicam que ele não está comprometido com isso, não agora, e que entende que precisa colocar, na verdade, alguém que compactue com as visões do governo dele e que tenha também uma visão mais garantista em relação ao direito penal e mais progressista, com pautas que são caras e que acabam chegando ao Supremo.
né? Então, assim, eu acho que nesse momento a questão da segunda vaga ainda está bem aberta. Eu diria que a bolsa de aposta agora, se você investir em qualquer uma das ações, você pode se dar muito mal. Eu não compraria nenhuma ação neste momento, eu deixaria para isso se definir no segundo semestre, inclusive por uma questão política. Né, acho que esse primeiro teste da primeira indicação, ele vai ser muito importante para ver a força do governo nesse tipo de indicação. Se vai ser uma indicação que vai precisar passar pelo Congresso, que tenha um apoio ali do Congresso, ou se vai poder ser algo da estrita escolha do presidente da República. Então, acho que é aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. A gente fica de olho e a gente vai te chamar novamente no futuro, porque, como você mesma falou, a Bolsa de Apostas não para. Mariana Muniz, muito obrigado pela sua participação e volte sempre. Obrigada, Mariana. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.